Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler um verso, apenas, que é o verso 44. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Se você estiver sem sua Bíblia, ou caso você prefira, o texto será exibido aqui nessas TVs da frente também, já está exibido ali, e você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio. Você que acompanha a nossa transmissão online também verá em sua tela o texto sendo exibido, para que você possa ler juntamente comigo esse texto. Nós estamos iniciando hoje uma nova série, uma série sobre as parábolas de Jesus, e todos nós que temos alguma familiaridade com a Bíblia, mesmo que a sua familiaridade seja distante ou pouca com a Bíblia, todos nós conhecemos pelo menos uma ou algumas parábolas contadas por Jesus, não é? São histórias cativantes muitas vezes, ilustrações muito claras, muito vívidas, que ficam na memória afetiva de todos nós. Nem sempre entendemos tão bem o que essas parábolas querem dizer de fato, ou o que Jesus efetivamente quis comunicar quando as disse, e essa é a razão de estarmos iniciando essa série, cujo tema é a moral da história. Entender o que de fato era o cerne da mensagem por detrás de uma história contada por Jesus, uma parábola, e hoje nós vamos ler uma dessas, que se encontra no versículo 44 de Mateus capítulo 13, diz assim a Bíblia, nas palavras de Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conceda a Tua graça, para que nessa manhã nós possamos perceber, nós possamos discernir a Tua palavra, a Tua voz através da Tua palavra, e que o nosso coração seja visitado pelo Teu Espírito Santo, de modo que a verdade eterna contida nessa porção da Bíblia seja aplicada à nossa própria vida, e isso nos traga alegria, isso nos traga contentamento, isso nos traga satisfação, e mais ainda, isso nos faça ansiar viver ao Teu lado para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento registra aproximadamente 40 parábolas contadas por Jesus. Então você perceba que contar parábolas era um método de ensino e de pregação de Jesus. Jesus contou parábolas aos seus discípulos de modo mais particular. Jesus contou parábolas a grandes multidões. Jesus contou parábolas a líderes religiosos dos seus dias que o questionavam acerca de alguma coisa que ele dizia ou que ele fazia. Jesus contou parábolas para autoridades políticas de seus dias que também questionavam que espécie de líder Jesus era naquele tempo. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa que se vale de um acontecimento comum, um acontecimento do cotidiano, para ilustrar um princípio espiritual. Uma parábola é uma história que faz sentido para aquelas pessoas que a escutam, e que essa história ilustra uma verdade eterna sobre Deus, sobre a vontade de Deus e sobre aquilo que Deus quer realizar no mundo e na nossa vida. Quando nos aproximamos das parábolas que Jesus contou, o que nós encontramos é exatamente isso. Nós encontramos os tesouros de Deus embalados em histórias cativantes, em histórias emocionantes, em histórias poderosas, mas ao mesmo tempo histórias muito simples e muito claras. Jesus misturava essas duas coisas, profundidade e clareza, sentido belo e simplicidade nos seus ensinos e em suas parábolas. Aliás, costuma-se dizer que um bom professor, um bom mestre ou um bom pregador é aquele capaz de transformar ouvidos em olhos. Ele se comunica com tanta clareza
que as pessoas que o escutam são capazes de enxergar o que ele descreve. E mais do que enxergar o que ele fala, essas pessoas experimentam a transformação que aquilo que é dito por esse mestre, por esse professor, por esse pregador, comunica a elas. É uma verdade clara não apenas à mente, mas é uma verdade clara ao coração, que transforma a vida. E Jesus é esse mestre excelente. Jesus é esse professor inigualável que fala aos seus discípulos e que fala às multidões que o cercavam sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. E ele falava estas coisas aos discípulos e às multidões de maneira completamente diferente como falavam os outros líderes religiosos do seu tempo. Ouvir Jesus era ter a sensação de que, para muitos pela primeira vez, Deus havia chegado mais perto. Aquelas pessoas tinham fé. Aquelas pessoas tinham os seus líderes religiosos, aquelas pessoas iam para as sinagogas cultuar a Deus, mas elas tinham uma percepção de que estavam muito distantes de Deus e que talvez alguns poucos líderes destacados e notáveis em seu saber e em sua espiritualidade estavam um pouco mais próximos de Deus, e estes líderes então falavam às pessoas que estavam aqui muito distantes, mas ouvir Jesus causava uma revolução no coração, porque as pessoas sentiam o coração aquecido. Gente simples, gente socialmente considerada como irrelevante, pessoas comuns, pessoas pobres, ouviam as mensagens de Jesus e ficavam admiradas, não apenas com o que ele sabia, mas com o efeito daquilo que ele dizia, a sensação de que Deus estava perto, a sensação de que Deus não era, como cantamos numa conhecida canção cristã, um ser longe lá no céu sem se importar comigo. Em Jesus, Deus veio para perto. Ouvir Jesus causava isso no coração das pessoas. E o nosso objetivo, então, aqui nessa nova série, é, como o título dela sugere, refletir sobre a moral da história de cada parábola. Quais foram os efeitos e os impactos na vida dos discípulos de Jesus que ouviram as parábolas? Mas quais são os efeitos e os impactos na vida de cada um de nós que somos chamados a sermos discípulos de Jesus também agora? E diversas parábolas de Jesus tiveram como propósito ilustrar e ensinar sobre o reino de Deus. Não são todas, como eu disse, são mais de 40 parábolas contadas por Jesus, com temas e objetivos distintos. Mas muitas parábolas contadas por Jesus tinham como tema principal o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como podemos perceber as manifestações do reino de Deus? Quais são os seus sinais? De que maneira é possível participar desse reino de Deus? Você precisa lembrar que Jesus começa o seu ministério público dizendo às pessoas por onde ele passava: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E muitas vezes ele era objetivo em falar desse reino, outras vezes ele tomava o caminho da parábola, da história, para que as pessoas conseguissem ter a ilustração viva do que é esse reino de Deus que Jesus veio inaugurar entre os homens. E esse é exatamente o assunto que Jesus trata na parábola que nós lemos hoje. Curta, não é? Nós lemos um único versículo da Bíblia hoje. Essa parábola ocupa um único verso da Bíblia, a história de um homem que, enquanto cavava num campo, encontrou um tesouro. Como o texto é curto, vamos ler mais uma vez para que essa história fique fixada na nossa mente, no nosso coração, enquanto refletimos sobre ela. O reino dos céus, tema constante de Jesus, o reino dos céus é
como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Talvez essa seja uma ilustração um pouco distante da sua realidade e da minha realidade hoje. Mas o que Jesus está descrevendo aqui era uma cena comum para os discípulos dos seus dias, era um quadro da vida naquele tempo. Atualmente você pode guardar o seu dinheiro no banco, você pode adquirir imóveis para manter assim o seu patrimônio, você pode ter uma conta de investimentos diversificados e tentar dessa maneira ver o seu patrimônio não apenas se manter, mas também crescer, evoluir. Os mais antigos, talvez na época dos meus avós, tivessem o costume de guardar dinheiro em casa. Lembra disso? Um zíper secreto no colchão da cama, o bolso de um paletó que nunca era usado dentro do armário, um fundo falso em algum lugar na casa. Quem não tem na família uma história de alguém que guardava dinheiro assim? A avó da minha esposa, já falecida, ela costumava dizer para os filhos dela que quando ela morresse, os filhos deveriam olhar com muita atenção a cozinha. E ela não dizia mais nada. É claro que os filhos sabiam que ela estava falando de dinheiro que ela guardava, mas nem aos filhos ela contava tudo. Ela não tinha a confiança de dizer, ela só dizia: quando eu morrer, olhem a cozinha com atenção. Os filhos foram fazer exatamente isso quando ela faleceu. E aí, depois de todo o trâmite de sepultamento, etc., tem que cuidar, daquilo que sobrou da senhora que vivia sozinha, idosa, e foram dar uma atenção especial à cozinha. E, gente, deu muito trabalho. Até que eles encontraram uma quantidade significativa de dinheiro em espécie, enrolada num saco plástico, dentro de um pote grande que guardava grãos de feijão, no meio do feijão. Então, assim, era a forma dela ocultar, porque ela não confiava em banco, ela não confiava em outras pessoas, ela guardava ali no feijão. Mas nos dias de Jesus, não havia essa variedade de opções para proteger os recursos. Nos dias de Jesus, nem mesmo as casas eram construções seguras para guardar as coisas mais preciosas. As construções costumavam ser muito simples. O próprio Senhor Jesus descreve uma cena dizendo que o ladrão pode fazer um buraco na parede e entrar na casa, porque as paredes eram vulneráveis, não de concreto como as que nós conhecemos hoje. Então, um chefe de família daquele tempo, às vezes recorria ao método de enterrar as coisas que tinham mais valor, de modo que pudesse preservá-las em segurança. No caso aqui descrito, o homem que enterrou o seu valioso tesouro talvez tivesse morrido antes de informar alguém o seu ato. Procure na cozinha, Ele provavelmente escondeu o que tinha de mais precioso, escondeu o seu grande tesouro, mas não disse nada para ninguém. Agora outro se tornou o dono do campo que guarda aquele tesouro desconhecido. Então a parábola é curta, a parábola não entra em detalhes, mas é possível, considerando o contexto da época, inferir que o homem da história que Jesus conta, cavando o terreno, fosse talvez alguém que havia arrendado aquele campo para trabalhar naquele campo. Algo comum. Ele pagou ou pagava algo como que um aluguel para poder produzir algo naquele campo, ou para construir algo naquele campo. Ele espera que aquele campo seja fértil, ele espera que a relação dele com aquele campo seja próspera, mas certamente ele não podia imaginar que encontraria algo tão valioso, muito superior a qualquer outra expectativa que ele tivesse. Ele é só um homem trabalhando num campo. Após encontrar o tesouro, o texto é interessante porque Jesus diz que ele enterra de novo. E cheio de alegria, vai se desfazer de tudo que ao longo da vida ele havia juntado.
todas as suas posses, todos os seus pertences. Ele se desfaz de tudo para comprar aquele campo. Talvez preocupado com o direito de ter de fato o tesouro de um campo que ele apenas arrendava, ele diz: bem, eu preciso ser o dono desse campo. Esse campo sendo meu, tudo que está no campo de fato será meu, inclusive o tesouro que eu encontrei. E Jesus diz que o reino dos céus é como esse tesouro escondido no campo. Jesus diz que o reino de Deus é como esse tesouro escondido no campo. E se eu perguntasse a você nessa manhã, para além da parábola, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Nós poderíamos ter respostas imediatas a essa pergunta. Essas respostas poderiam ser diferentes umas das outras e todas corretas, pelo menos em parte corretas. Mas eu acredito que uma resposta que define melhor o que o reino de Deus seja essa: o reino de Deus é o reconhecimento do governo de Deus sobre a vida e sobre o coração. O que é o reino de Deus? É o reconhecimento de que Deus governa, de que Deus reina sobre a vida e sobre o coração. O reino de Deus é reconhecer que existe um soberano inigualável, alguém que ocupa a posição mais alta, por isso soberano, de poder absoluto, com um amor incalculável por mim, e que se revelou, se mostrou interessado em minha vida, se mostrou interessado em minha alegria, se mostrou interessado no meu destino. Veja se não era exatamente essa a mensagem que Jesus proclamava quando dizia: o reino de Deus é chegado. Dizer que o soberano sobre todas as coisas, aquele que tem o poder para criar e sustentar tudo que criou, aquele que dá nome às estrelas, aquele, como cantamos hoje na canção, aquece o sol, é um ser não apenas infinito, mas também pessoal, que decidiu olhar para mim com ternura e com amor, com interesse em minha vida, com interesse em minha história, com interesse em minha alegria e com interesse em meu destino. Por isso ele veio trazer o seu reino e oferecê-lo a mim. O reino dos céus é a realidade da salvação. Salvação dos pecados passados, salvação de tudo aquilo que poderia me impedir de participar do reino de Deus, tudo aquilo que me tornaria justamente condenável aos olhos de um Deus que é santo enquanto eu não sou. Quando Jesus vem e traz o reino de Deus, ele inaugura esse reino de Deus oferecendo a sua própria vida no lugar dos pecadores, para lhes oferecer o perdão dos pecados. Então a realidade do reino de Deus, quando chega na vida de alguém, é de que os seus pecados do passado, eles foram deixados no passado. Eles não estão mais vivos, eles não têm mais poder legal, eles não podem mais te oferecer um peso de culpa. Mas o reino de Deus também fala da salvação para o tempo presente, para o hoje. Ser parte do reino de Deus, ser um filho de Deus, ter comunhão com Cristo, ser habitação do Espírito Santo, significa entender que todo e qualquer aspecto da minha vida no tempo presente está sendo dirigido para o bem, conforme Deus determinou que será. Então eu estou salvo no presente de mim mesmo, eu estou salvo no presente da minha tolice, eu estou salvo no presente das escolhas equivocadas que eu mesmo posso fazer, porque este que é soberano, de poder absoluto e de incalculável amor por mim, tem as suas mãos sobre mim e guia a minha vida. E eu estou salvo no presente, inclusive do desespero, quando as coisas não acontecem em conformidade com o meu planejamento.
Eu estou salvo para poder dizer amém, mesmo quando a notícia do médico me pega de surpresa e me deixa alarmado. Mesmo quando eu tenho de me despedir de alguém que eu muito amei e precisei participar do funeral. Mesmo quando uma crise sem precedentes afeta a minha realidade financeira e o meu lar. Mesmo quando eu preciso lidar com um quadro de enfermidade de um filho ou de uma filha que eu tanto amo, eu posso olhar para a vida olhando para o céu e dizer: até isso está cooperando para o bem, por causa de Deus que não está brincando com a minha vida. O meu Salvador me inseriu em seu reino, me salvou dos pecados do passado, me salva no presente, mas o reino de Deus também é salvação como garantia de um futuro eterno ao lado de Deus. E nós sempre cantamos isso aqui, não é? Hoje cantamos: um dia eu verei a glória do meu grande rei. A expectativa de todo cristão e de toda cristã que sabe que a vida não se resume mais à história do lado de cada eternidade. A expectativa de todo cristão e de toda cristã que sabe que pode viver, se Deus for muito generoso e gracioso, 90 anos de uma vida com alguma espécie de qualidade, a despeito dos efeitos do envelhecimento e do passar do tempo. Mas o cristão e a cristã sabem que nada se compara o presente com a eternidade. O cristão e a cristã sabem que eles não são um corpo que tem uma alma. Como dizia C.S. Lewis, o cristão é uma alma que tem um corpo. E que quando esse corpo é sepultado e essa vida física acabou, ele se depara com o seu destino eterno. E se ele foi alguém rendido a Cristo, se ele foi alguém que conheceu o amor salvador do Senhor, ele viverá a eternidade nessa presença bendita de Deus. Então, falar do reino de Deus, falar do reino dos céus, significa essa realidade para o coração. Mas o reino dos céus é o privilégio de receber uma nova cidadania. Você pode ser brasileiro, americano, europeu, africano, asiático, não importa. Se você é alguém que nasceu de novo, pela obra da cruz que nós celebramos hoje na ceia, você foi tornado por Cristo um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Você é hoje cidadão, cidadã de um mundo cujo trono é ocupado por Deus. Você é alguém que fala, não da boca para fora, que Deus está no controle. Não é apenas uma frase para estampar uma camisa bem feita. Não é apenas uma frase para ímã de geladeira, para adesivo de janela. Não é apenas uma frase para ser repetida irrefletidamente por nós. Mas quando você se torna um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, quando Jesus faz essa poderosa transformação de tirar você desse lugar distante de Deus e inserir você no reino de Deus, quando essa transformação acontece, você passa a dizer sistematicamente ao seu próprio coração: o controle que eu não tenho, Deus tem. O que eu sou incapaz de ver, o meu Deus está vendo. O que eu não consigo discernir, o meu Deus vê claramente, porque Ele está no trono. Ele é o rei, nada escapa ao seu domínio, nada escapa ao seu comando. Mais do que isso, eu posso ser não somente abençoado por ser um cidadão do reino dos céus, mas eu posso agora também ser uma bênção para outras pessoas, para a glória de Deus. Essa consciência de que o reino de Deus veio, e essa consciência de que o reino de Deus ainda não é visível a todos os homens, mas é uma realidade no meu coração, e há de se tornar visível às pessoas através da manifestação das virtudes desse reino na minha vida, faz com que eu seja não apenas uma pessoa conscientemente abençoada, mas alguém que abençoa com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a palavra de Deus e com as virtudes do reino de Deus, o mundo. Tudo isso, queridos, que nós acabamos de falar, é um tesouro tão inestimavelmente precioso, que aquele que o obtém se predispõe a entregar por ele tudo.
Tudo isso que nós falamos, a realidade da salvação, o perdão dos pecados do passado, a garantia do presente, a certeza do futuro, a nova cidadania, a nova vida, a paz que veio habitar no interior do coração e que não é circunstancial, então ela não pode ser roubada pelas circunstâncias da vida, porque é paz que vem de cima, é paz que vem de Deus, é paz que vem da realidade da obra de Cristo por nós. Tudo isso é um tesouro tão inestimavelmente precioso que a pessoa que obtém esse tesouro se predispõe a entregar por ele tudo, especialmente aquilo que pode interferir em sua obtenção ou interferir no desfrute desse tesouro. É o tesouro supremo, queridos. A realidade do reino de Deus é a grande riqueza, porque satisfaz plenamente. É um tesouro que, quando encontrado, oferece a verdadeira segurança, a perfeita paz que nós tanto vivemos a buscar. Que pessoa você conhece e que não pauta a sua vida em busca de segurança, estabilidade e paz? Os instintos mais básicos do ser humano: fugir da dor e buscar a felicidade, para que a vida seja plena, para que a vida tenha sentido. Quando nós descobrimos o precioso tesouro do reino de Deus, quando nós somos apresentados a Cristo por essa preciosa nova vida que é o reino de Deus, nós temos então esse grande privilégio de poder dizer: encontrei algo que trouxe plena satisfação para mim, plena paz, plena alegria e pleno sentido. Um bom exemplo real do que essa parábola ilustra é a experiência que o apóstolo Paulo teve, e ele registrou na sua nota autobiográfica lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, o texto vai ser exibido aqui. Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro. Paulo está falando do seu passado, Paulo está falando da sua história, Paulo está falando de todos os seus feitos, inclusive feitos religiosos no passado, antes de encontrar a Cristo, antes de conhecer a Cristo. Ele estava dizendo: olha, o que para mim era lucro, vantagem, benefício, riqueza, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que antes tinha em si mesmo enorme valor para mim e para qualquer pessoa que olhasse para a minha condição de vida, eu passei a considerar como digno de ser perdido, como digno de ser abandonado, como digno de ser deixado por causa de Cristo. E aí ele segue: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu considero qualquer coisa, é isso que Paulo está falando, como perda, como digna de ser deixada, quando eu comparo com a glória de conhecer a Cristo Jesus. Gente, Paulo não está falando aqui de um mero conhecimento intelectual, cognitivo, racional, é mais do que isso. Paulo está falando da experiência viva que ele provou e registrada lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele se deparou com o Cristo ressurreto, bem diante dos seus olhos. Essa experiência foi tão gloriosa que ele ficou cego por 3 dias. Ele ouviu a voz de Cristo e ele achava que aquele era o seu fim, a sua perpétua punição, quando na verdade ali era o seu começo. Jesus o estava amando e o vocacionando para algo novo a ser feito para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo. E quando Paulo lembrava disso, quando Paulo lembrava: eu não fui tratado com agressividade, eu não fui tratado com vingança pelo Deus que eu tanto persegui, eu fui tratado com amor, eu fui tratado com graça, eu fui tratado com benevolência. Qualquer coisa na vida e no mundo eu estou disposto a perder por causa de Cristo, por causa da riqueza do conhecimento de Cristo, por quem perdi todas as coisas. E a última frase dele é uma frase forte, que não requer muita explicação, você sabe disso. Ele diz: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo.
Se faltava qualquer clareza na intenção do que Paulo dizia, agora já não falta mais. Ele diz o valor, a relevância, o significado dessas coisas para a minha vida, quando eu comparo com o valor, a relevância e o significado de Cristo, é como refúgio. Perceba que assim como o homem da parábola contada por Jesus, deixar as coisas para trás não era um peso ou uma dor para Paulo. Antes, ele o faz cheio de alegria, que é a ênfase da história contada por Jesus. O homem encontra o tesouro, enterra de novo e, cheio de alegria, vai se desfazer de tudo para comprar aquele campo. É como aqui se Paulo estivesse dizendo o seguinte: agora eu tenho algo que vale tudo. Agora eu tenho algo que possui incalculável valor e que compensa deixar tudo para que não seja perdido. Sabe qual era a preocupação de Paulo? E que deveria ser a minha e a sua? Ele estava preocupado em não se apegar a nada como possuidor de valor em si mesmo que pudesse roubar dele o possuir e o desfrutar da verdadeira riqueza, que era Cristo, e a realidade do reino de Deus que Cristo veio trazer ao mundo, a Paulo. Pense por um instante nisso. Quando Deus revela a um pecador o seu forte amor, quando um pecador descobre que a despeito dos seus atos, que a despeito do modo como sempre viveu indiferente a Deus, quando o pecador descobre que mesmo sabendo ter sido criado por Deus e até dizendo, eu acredito em Deus, viveu cada um dos seus dias ignorando a Deus, como se ele mesmo fosse o próprio Deus de sua vida. Quando esse pecador descobre que se depara com Deus e não encontra em Deus um punidor severo, um tirano maquiavélico, cheio de vontade de punir por cada tropeço e cada pecado cometido ao curso da história de sua vida, mas o pecador se depara com um Deus que o ama, com um Deus que diz, olhe para o meu filho sangrando na cruz, eu fiz isso por você, a minha graça sorriu para você. Quando Deus insere esse pecador, alvo de seu amor, no seu reino, e oferece a ele uma nova vida, totalmente diferente da vida que ele conhecia, muito mais preciosa. A pergunta que eu faço a você: é legítimo ou não é gritar de alegria? Jesus não exagera contando a parábola quando diz que o homem sai cheio de alegria, transbordando de alegria. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, nem sempre é uma experiência agradável, às vezes é sofrida, mas uma coisa que eu sempre, desde pequeno, fui ensinado pelos meus pais assim, mais gosto de fazer é ir a jogo de futebol, é ir ao estádio, é torcer pelo Botafogo. Gente, mesmo que você nunca tenha ido, ou que não faça nenhum sentido para você, você já deve ter, no mínimo, testemunhado pelos olhos como é uma experiência insana o grito de gol, a comemoração do gol. A pessoa grita e perde a voz. Você abraça quem você nunca viu. Você faz ali uma resenha de 2 horas com pessoas completamente... Você não sabe o nome, onde mora, se você vai encontrar de novo, mas naquele momento ele é seu irmão de camisa. E você abraça e você comemora e você bate a mão um no outro e você toma banho de cerveja porque tudo vai voando para cima, é uma loucura. E você, porque um gol, sabe? Porque o Tiquinho fez um gol, porque o Gabigol fez um gol, porque o Cano fez um gol. Quem é do Vasco? Porque o Pedro Raul fez um gol. Você grita, você fica eufórico. Aquilo ali, vamos ser racionais, eu preciso pregar para mim isso agora, tá? Aquilo ali não muda a sua vida em nada.
Você vai embora dali, você vai enfrentar o trânsito, você vai pagar o pedágio, você vai comer alguma coisa, você no dia seguinte vai trabalhar, vai pagar a conta, vai ter os seus dilemas ali, mas você viveu uma catarse, uma experiência, você gritou de alegria num gol. Eu não estou dizendo que a gente tem que usar a mesma comparação e passar a ser o tipo de gente agora que toda vez que lembra da salvação de Cristo sai gritando pela rua, você vai ser internado assim, mas eu estou falando de sentimento de alma. Esse negócio ainda mexe com você. A realidade da salvação, saber que você, sem merecimento algum, foi inserido por Cristo por causa do grande amor dele por você no reino de Deus. E todas as coisas que estão relacionadas a esse reino e todos os efeitos e impactos na sua vida por causa desse reino, isso não alegra mais você, isso não enche o seu coração de vontade de cantar, de vontade de orar, de vontade de agradecer a Deus constantemente, como diz um amigo meu, vontade de andar de joelho, sabe, de tanta gratidão no coração. Como, queridos, não tornar relativas todas as demais coisas diante desse tesouro inestimável? Que outra coisa da sua vida pode ter maior peso, maior valor, maior significado do que esse verdadeiro tesouro da salvação? O dinheiro acaba, ele pode ser tirado de você, você pode perdê-lo, você pode fazer tudo para preservá-lo e uma geração depois da sua ter se desfeito de tudo velozmente. A beleza física você perde, por mais procedimento estético que faça. A relevância do seu trabalho profissional dura enquanto você participa daquela companhia. O dia que você se aposenta ou dela sai, outro ocupará o seu lugar, você já nem é mais lembrado, talvez se muito um quadro amarelado com a sua foto, ou uma placa que te deram quando você foi embora. O seu time de futebol levanta um troféu, coloca numa sala de troféus e pode ficar anos, eu sei muito bem o que é isso, sem ganhar qualquer coisa. Agora, o reino de Deus é um reino que dura para sempre. A alegria é perpétua, a paz é eterna, não pode ser roubada. Que outra coisa na vida tem mais valor do que isso? Eu quero encerrar propondo 2 pontos apenas para que você possa refletir e buscar praticar nos próximos dias. Primeiro, a parábola nos ensina que o tesouro encontrado era de valor inestimável. E assim é o reino de Deus, que todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador foi inserido, algo de valor infinito. Um valor que não perece. Nada no mundo pode ser comparado ao tesouro dos tesouros. E se isso é verdade, eu peço que você responda, não a mim, mas no seu coração nessa manhã. Você sente essa alegria por pertencer a Deus e fazer parte do seu reino? Isso é algo que alegra o seu coração e que tem o poder de transformar até mesmo o pior sentimento de uma semana difícil que a sua vida passa. Se esse reino te alegra, se essa verdade te alegra, você tem priorizado o reino de Deus acima das suas ambições pessoais, acima dos seus desejos individuais. O reino de Deus, que é uma realidade em você, mas que se torna também uma realidade visível através de você, tem a agenda desse reino priorizada por você? Você se importa com a agenda do reino de Deus? Você se importa com a urgência de proclamar o reino de Deus? Você se importa com tudo aquilo que Deus diz que é importante? Essa é uma primeira pergunta super importante, para que a gente reflita e possa praticar. Porque se a nossa resposta tem sido Deus, essa alegria relacionada às coisas do teu reino talvez seja o que está enterrado no campo. Eu coloquei outras coisas que foram entulhando esse poço, e eu já não chego nem mais na água límpida, fresca, que dá sentido. Então me ajuda, Senhor, a limpar esse poço, a tirar essas coisas que estão entulhando meu coração.
Segundo, o homem da parábola se desfez de tudo o que possuía para comprar aquele campo e ter o tesouro. A pergunta direta aqui é: você é capaz de renunciar a coisas que podem te separar de Deus? Talvez você já esteja lidando com coisas que têm te separado de Deus e você sabe disso. Você me ouve nessa manhã e diz: essa palavra não é em vão, mas ela é ao meu coração. Eu sei exatamente que tipo de coisas eu tenho me apegado, que tem me sonegado a alegria do reino de Deus e tem me separado de Deus. Queridos, nós devemos fazer um autoexame e identificar as coisas que nos impedem de experimentar plenamente o reino de Deus. Você pode ser crente, você pode ser verdadeiramente salvo por Cristo, você pode ser membro de uma igreja, mas você pode viver a vida inteira assim e não desfrutar da plenitude da alegria de ser parte do reino de Deus. A graça te encontrou, o amor de Deus sorriu para você. A salvação, que não é você que conquista nem mantém, está garantida pela obra de Cristo na cruz, em quem você depositou fé para ser seu Senhor e seu Salvador, mas você vive uma vida pobre, e você já nem consegue ver cor e beleza no Evangelho. Por quê? Porque tem tanta coisa embarreirando o seu acesso a tudo que Deus quer realizar e pode realizar em sua vida, que você não tem apetite pelas coisas do reino de Deus. Mas quando nos desapegamos dessas coisas que nos impedem, nós abrimos espaço para Deus trabalhar em nós de maneiras extraordinárias. Meus amigos, não duvidem, meus irmãos queridos, não duvidem do quanto Deus quer fazer na sua vida e do quanto Deus quer fazer e pode através da sua vida. Basta que o seu coração se abra para dizer: Senhor, que eu lide com a realidade do teu reino como quem encontrou o tesouro mais valioso, que eu perca todas as outras coisas, mas que eu não perca a ti, que eu perca todas as outras coisas, mas que eu não perca a alegria de andar contigo. Talvez você me ouça aqui ou online, e o que mais reflete a sua vida nessa parábola de Jesus seja o fato de ser você também alguém que cava terrenos. Não literalmente, não por causa de uma construção que você esteja fazendo ou porque você cultiva um campo, mas você cava terrenos em busca de algo precioso com algum valor para a sua vida. Sabe, todos nós em alguma medida somos caçadores de sentido. Todos nós cavamos na vida atrás de propósito. Todos nós abrimos poços na vida em busca de água que tire a nossa sede existencial. Às vezes o terreno que você cava é o seu trabalho, às vezes o terreno que você cava é o sexo, às vezes o terreno que você cava é a aceitação social do seu grupo de amigos, talvez o terreno que você cava seja o dinheiro e o acumular dinheiro e o ter conquistas terrenas. Mas o definitivo tesouro, de fato, existe. O tesouro que pode trazer plenitude e satisfação perpétua para a sua alma, de fato existe, mas ele é oferecido gratuitamente a você, por Jesus. Ele não vai vir do poço do dinheiro, ele não vai vir do poço do seu trabalho, ele não vai vir do buraco que você está cavando em busca de satisfação e prazer pelo caminho do sexo. Deus torna estas coisas legítimas quando elas estão no seu apropriado lugar, conforme Deus determinou que estivesse. Mas aquilo que traz alegria, paz e segurança definitiva para a sua vida, mesmo quando o mundo chacoalha ao seu redor, é o tesouro que Jesus veio a esse mundo para oferecer a você de graça, porque você não teria recurso para pagar por ele, eu não teria recurso para pagar por ele. Então, se você quer ser alguém que não apenas cava em busca de sentido, propósito, estabilidade, segurança, paz para a sua vida, mas você quer ser alguém que desfruta dessas coisas, que você nesse domingo se renda a Cristo e diga: Senhor, se é verdade tudo o que eu ouvi, e se há um tesouro incalculavelmente precioso disponível a mim e oferecido por Ti,
eu quero estender a minha mão vazia, porque eu não tenho nada para te entregar, para que eu possa receber gratuitamente e render a Ti a minha vida, render a Ti o meu coração e ser um discípulo Teu nesse mundo. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por Tua palavra, e o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor nos conhece tão bem, o Senhor sabe como o nosso coração é morno tantas vezes, o Senhor sabe como o nosso coração se torna uma pedra impenetrável tantas vezes, o Senhor sabe como os nossos olhos são tantas vezes condicionados pela realidade à nossa volta, o Senhor sabe como que os nossos pensamentos são modelados pelas circunstâncias do tempo e da cultura que vivemos tantas vezes. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos faça esses homens e mulheres que lembram que já encontraram o valioso e o precioso tesouro do reino de Deus através da obra e da vida de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, então a ter alegria, a desfrutar da paz que apenas aqueles que estão inseridos em Teu reino podem desfrutar, a desfrutar, Senhor, da plena satisfação da alma por ser um filho de Deus, uma filha de Deus, que sabe que mesmo nos caminhos mais luminosos ou nos caminhos mais sombrios que atravessamos nessa jornada da nossa vida, o Senhor é por nós, o Senhor caminha conosco, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e seguiremos ao Teu lado. Por isso podemos descansar e por isso podemos ter segurança. Ajuda-nos, Senhor, e que o Senhor também acolha esse coração que nessa manhã entrou aqui ou acessou a transmissão desse culto, Deus, com tanta sede de vida, com tanto anseio de propósito e sentido para a sua própria história, que esse seja um marco, esse domingo seja um marco do encontro redentivo, Senhor, o encontro transformador contigo, e para sempre, Senhor, essa pessoa possa desfrutar de uma vida ao Teu lado, no Teu reino de graça, de amor, de liberdade e de paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.